Meus cumprimentos a todos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolo do Bem, em Indaiatuba, para com muita alegria fazermos mais uma reflexão sobre as lições trazidas no Evangelho de Jesus. Antes de começarmos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo, pedindo o apoio da espiritualidade da casa, dos mentores espirituais, de nosso anjo da guarda, para que possamos desenvolver o tema de hoje para uma boa compreensão de todos nós. Dessa forma, elevando esse pensamento a Deus, pedimos a essa espiritualidade permissão para dar por iniciada a nossa reflexão da noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma das boas aventuranças, ela diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Misericórdia é o quê? É a soma de miséria mais córdia. Córdia está ligado ao coração, que é um dos centros de força chamado na literatura esotérica de chakras. Então, a misericórdia significa aquele que tem compaixão, aquele que tem compaixão e coloca o seu coração na miséria alheia. E a misericórdia, uma das coisas que é muito importante, é o exercício do perdão. E nós sabemos que perdoar não é muito fácil. Nós, em função de estarmos num planeta de provas e expiações, e sermos ainda espíritos imperfeitos, nós não conseguimos ficar livres do orgulho, do egoísmo, da vaidade, e por isso temos tanta vontade, tanta dificuldade de reconhecer os nossos erros e perdoarmos, né? Temos dificuldade até em desculpar o nosso próximo. Imagine pedir o perdão. Mas se nós prestarmos atenção na palavra perdoar, ela é dividida em duas partes, sendo que o sufixo final significa doar. Então, perdoar é doar algo de si. Quem não tem algo para doar, vai ter dificuldade para perdoar. Só perdoa, então, aquele que tem algo para doar. Em Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22, nós temos a seguinte assertiva: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Em uma passagem de uma conversa entre Emmanuel e Chico Xavier, Chico Xavier colocou para Emmanuel, dentro de um determinado assunto, que ele já havia perdoado mais de 70 vezes, 7 vezes. Ao que Emmanuel lhe respondeu: mas não se esqueça que é 70 vezes, 7 vezes cada delito. Então a gente vê a dificuldade que é exercer o perdão. Muito bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe no texto do item número 1 a seguinte afirmação no parágrafo 4. A misericórdia é o complemento da mansuetude. O que é mansuetude? É a pessoa ser mansa, ser pacífica. Pois os que não são misericordiosos
também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta e é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Dentro dessa citação, nós vamos fazer só uma recolocação na palavra esquecimento, porque hoje existe um relativo consenso de que perdoar não é esquecer, porque se você esquece um mal que lhe foi feito, aquela pessoa que te fez aquele mal pode vir e fazer de novo, porque você não está se lembrando do que aconteceu. Né? Esse esquecimento ele tem um outro significado, é você não reagir com rancor àquela ofensa que lhe foi feita. Toda vez que você se lembrar dela, você não esquece, você lembra dela, mas lembra sem mágoa e sem rancor. Então esse é o sentido. E o esquecimento, o perdão das ofensas, ele envolve o outro. Nós temos que ter um envolvimento com o próximo para que esse perdão ele possa se processar. Nos desenvolvemos enquanto nos envolvemos. À medida que a gente vai interagindo com o próximo e que nós vamos nos envolvendo com ele, nós também vamos nos desenvolvendo. Nós só seremos, então, perdoados quando também nós perdoarmos. E isso está na própria oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas à medida que vamos perdoando aos nossos ofensores. Se nós só queremos receber o perdão e não tivermos aquela vontade para dar o perdão, a coisa fica um pouco complicada. Né? E, normalmente, a pessoa, às vezes, ela terceiriza o perdão, porque ela chega a dizer assim, não, eu o perdoo, eu entrego nas mãos de Deus. Quer dizer, está terceirizando para Deus ele aplicar uma punição naquele que você diz que está perdoando. Então esse perdão, ele tem que ser do coração, tem que ser seu, não pode ser passado com outra pessoa. Eu o perdoo, mas não passe na mesma calçada que eu. Então não houve o perdão. Você não está conseguindo ficar livre daquele pensamento, daquela mágoa, daquele rancor contra aquela pessoa. E mais, toda mágoa e todo rancor, hoje está provado cientificamente que faz mal para o nosso corpo. Faz mal porque se transforma numa somatização de males em nosso organismo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o rancor e a mágoa, porque eles podem nos trazer doenças muito graves. Então essa terceirização do perdão e a gente tentar disfarçar o perdão que perdoou, mas jogando para um lado, para o outro ou para outra pessoa, isso não é de boa conduta. Então veja só que nós temos, então, se formos fazer uma análise mais profunda do perdão, que perdoar existe de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é que uma das maneiras de perdoar, ela é grande e é verdadeira. Ela não tem segundas intenções, como nós citamos. E a segunda maneira, a outra, é quando o ofendido impõe condições humilhantes ao outro. Ele exige determinadas coisas. Então, quando o faz com ostentação e não por benevolência. Isso daí é um problema também sério, porque nós começamos a deturpar o nosso pensamento, a turvar a nossa consciência
E essa reconciliação com o nosso próximo, ela não é sincera. E a reconciliação, ela deve ser sincera. Por isso, nesse texto do Evangelho, ele diz o seguinte: infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então essa misericórdia que nós devemos ter para com o nosso próximo, ela é de extrema importância na nossa vida. Nós podemos, inclusive, citar uma das parábolas que Jesus falou para os seus discípulos, e no caso em específico para um doutor da lei, o exemplo da misericórdia e da compaixão que foi dado exatamente na parábola do bom samaritano. Essa parábola do bom samaritano, ela tem tantos vieses para ser analisada, que nós vamos escolher um que é voltado para a misericórdia e a compaixão. Jesus chegava em Jerusalém para as festas da Páscoa, à noite, cansado, depois de andar quase 70 quilômetros a pé com seus discípulos, e foi abordado por um doutor da lei, que lhe fez a seguinte pergunta: Jesus, como devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, reconhecendo que ele estava querendo começar um diálogo para depois passar para uma discussão, tentando obter de Jesus respostas que o incriminassem perante a lei judaica, Jesus responde a ele com 2 outras perguntas. Jesus fala assim: o que diz a lei? E como lês? Aí ele diz, ele como era um doutor da lei, era muito estudado, ele tinha muita capacidade. Ele responde a Jesus: a primeira diz que amarás ao teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de todos os seus muitos, e ao próximo como a si mesmo. Então amar de todo o coração, de toda a sua alma, entendimento, de todos os seus muitos, esse muito significava posses materiais. Né? E o segundo, e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus respondeu a ele: disse-o muito bem, faze isso e herdará a vida eterna. Aí o doutor da lei vira-se para Jesus e diz: mas como eu devo amar o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus, vendo a intenção dele de provocar uma discussão, vendo que, lembrando-se que lá na Palestina, naquela ocasião, lá em Israel, o próximo para eles era quem pertencia à mesma raça ou à mesma religião. Então, se você era judeu e você estava diante de um romano, aquele romano não era o seu próximo, você não tinha que fazer nada por ele. Se você era um judeu e estava diante de um grego, aquele grego não era o seu próximo, você não tinha que fazer nada por ele. Então, Jesus, ao invés de responder essa pergunta para ele e iniciar uma discussão sobre aquilo, porque se Jesus responde para ele: o próximo é toda a humanidade, ele responderia: mas nós, judeus, não pensamos assim. Para nós, o próximo é só quem é da nossa raça. E ali ia começar então uma discussão. O que aconteceu? Jesus entra com a parábola.
e conta a parábola do bom samaritano, que todos já conhecem, dizendo que um homem andava pela estrada quando foi abordado por salteadores que o espancaram, roubaram toda a sua roupa, roubaram todo o seu dinheiro, roubaram tudo que ele tinha, deixando-o semi-morto ali na beira da estrada, sem roupas e com a face toda esfacelada. Eis que vem descendo de Jerusalém um sacerdote e um levita. Levita é o auxiliar do sacerdote. O sacerdote para vendo aquele homem caído no chão e diz: quem é esse homem? De que nacionalidade ele é? Ele é romano? Ele é judeu? Ele é grego? Não dá para definir, porque o rosto dele, ele não tem vestes, está todo esfacelado, ele está inconsciente, não pode falar, então eu não posso nem ajudá-lo. Porque para o sacerdote, se ele estivesse morto, ele não poderia ser tocado pelo sacerdote, porque o sacerdote se tornaria impuro segundo o conceito deles. Então o sacerdote não o socorre e vai embora, e o levita o segue. Em seguida, vem descendo um samaritano na sua montaria, e ele para naquele ponto e é movido de um sentimento de compaixão. E ele desce então do cavalo. Observe que o ele ser movido pelo sentimento de compaixão, ele está exercendo o primeiro item do primeiro mandamento que o doutor da lei falou para Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, ou seja, você ter compaixão e ter misericórdia pelo seu próximo, e de toda a sua alma. O que é amar de toda a sua alma? É você, após ter aquele sentimento de compaixão, você traduzir aquele sentimento de compaixão em atitudes práticas de ajuda ao seu próximo. Então ele desce da sua montaria, pega o vinho e o azeite, vai lá, limpa as feridas do que foi espancado, do homem caído, com o vinho, que é bactericida, e depois unta aquelas feridas com azeite. E cumpre aí a segunda parte do mandamento que o doutor da lei citou a Jesus: amarás a teu Deus de toda a sua alma, ou seja, transformando em atitudes práticas aquilo que a sua compaixão havia determinado na primeira parte. Muito bem. Depois o que ele faz? Ele coloca aquele homem na sua montaria e o leva até uma hospedaria e fala com o dono da hospedaria: cuida desse homem aqui, estão aqui 2 dinheiros. E deu 2 denários para o homem, dono da hospedaria, e falou com ele: aqui estão 2 dinheiros, cuida dele, que na volta eu vou resolver os problemas, na volta eu passo aqui. Se tiver despesas adicionais, eu lhe pagarei a diferença. Então, nesse momento, ele cumpre a terceira parte do mandamento, que era você atender através do sentimento da compaixão, atender através do amor pelo coração e atender através dos seus muitos, que eram os seus recursos financeiros. Ele usou a montaria dele para levar o homem para a hospedaria e deu dinheiro para o homem sem saber quem era aquele homem. E conseguiu ali deixar o homem com uns cuidados a serem tomados, e na volta passaria lá para pagar a diferença. Ao terminar isso, Jesus vira-se para o doutor da lei e lhe pergunta: eu lhe pergunto agora, quem foi que exerceu misericórdia para com aquele homem que estava caído? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque os judeus, eles eram inimigos dos samaritanos. Aquilo era uma tribo única de 12 tribos. Israel tinha 12 tribos. E eles eram únicos ali.
Quando houve a cisão entre eles por desavenças, 10 tribos saíram dali e foram embora para Samaria. E 2 tribos, a de Benjamim e a de Judá, eles ficaram lá em Israel. E como o judeu tinha ódio mortal do samaritano e vice-versa, Jesus fez a pergunta para o doutor da lei, que era judeu, e o que ele teria que responder, já que quem cuidou do homem foi o samaritano? Ele teria que dizer, é um samaritano. Foi o samaritano que exerceu a misericórdia para com aquele homem. Isso daí, meus amigos, jamais o judeu ia fazer. Então, como ele era um homem muito inteligente, muito sábio, o que ele fez? Ele virou-se para Jesus e disse, aquele que exerceu misericórdia para quem estava caído. Jesus então não precisou fazer mais nada. E estava encerrada aquela discussão, aquela conversa. Então vocês vejam, meus amigos, que Jesus, através das parábolas, ele ia trabalhando com o pessoal. Tá? Eu vou dar uma interrompida na parábola para ler o último texto do Evangelho, quando ele diz o seguinte, mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre e verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Isso é caridade. A outra é quando o ofendido ou aquele que assim se julga impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos, vede quanto eu sou generoso. Então, isso daí vem fechar com a misericórdia, o ato do perdão, mostrando que a gente tem que perdoar totalmente. Não podemos perdoar com esse sentido de humilhar o nosso opositor. Tá? Muito bem. E Jesus, então, eu não sei se vocês têm conhecimento, existem muitas coisas que não foram faladas nos evangelhos que os evangelistas escreveram. Muita coisa não foi anotada por ninguém e muita coisa que ali foi falada não foi colocada nos evangelhos. Tá? Mas existe um arquivo espiritual que os espíritos mais evoluídos, eles têm acesso. E o espírito Emmanuel, Humberto de Campos, esse espírito tem acesso a essas memórias, chamada de memória integral, que nós temos na espiritualidade. E essa parábola, ela poderia ter sido encerrada ali, como foi encerrada ali no Evangelho. Mas essa parábola continua depois daquilo, porque Jesus saindo dali e indo para casa, quando ele chegou lá, ele encontra os seus discípulos discutindo sobre a parábola. E eles falando mal, julgando o sacerdote, julgando o levita, julgando os salteadores, e estavam baixando o porrete naqueles elementos. E Jesus chega e escuta aquilo, e ele diz, ou faz uma continuação da parábola para os apóstolos na casa. E essa continuação está presente nesse livro, chama-se Coragem, tá? Por espíritos diversos, mas especificamente esta passagem desse livro, com o título de Misericórdia Sempre, está no capítulo 18. Jesus, então, através de Emmanuel, mostra o que ele falou para os apóstolos dentro da casa. Diz o seguinte, conta-se que Jesus, após haver lançado a parábola do bom samaritano, entraram os apóstolos no exame da conduta
dos personagens da narrativa. E porque traçassem fulminantes reprovações em torno de alguns deles, o Cristo prosseguiu no ensinamento para lá do contato público. Em verdade, acentuou o Mestre, referindo-nos ao próximo, ante as indagações do doutor da lei, à frente do povo, mas a lição de misericórdia tem raízes mais profundas. Quem passasse por aquele lugar, irradiando amor na estrada, onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Ele quis dizer o seguinte: se ali passasse uma pessoa que tivesse mais espiritualidade, mais avanço espiritual, mais generosidade, ele encontraria amplos motivos para compreender e auxiliar ainda naquele contexto. Além do homem ferido, preste atenção, e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carentes de compaixão. Simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamentos de bondade, que o sustentasse no exercício da profissão. Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se fizesse, perante as leis da vida, e tanto quanto possível, ampararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que se não esmorecesse suas energias nas tarefas do bem. E diante dos companheiros, surpreendidos, o Mestre arrematou: para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos, mas enquanto a misericórdia não se nos fixar nos domínios do coração, em verdade, não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Emmanuel. Então, meus irmãos, encerrando a nossa reflexão da noite, nós vemos que perdoar está ligado à misericórdia. O perdão está ligado à misericórdia. E nós precisamos ir fazendo com que o nosso coração entre em consonância com a nossa mente, com o nosso espírito, de tal maneira que a gente consiga perdoar. E o primeiro passo é a gente ir começando a desculpar aquelas primeiras coisas que acontecem no nosso dia a dia. Através de desculpa aqui, desculpa ali, desculpa colar, nós estaremos subindo o degrau para atingir o degrau do perdão. Agradeço a atenção de todos. Vamos encerrar a nossa reflexão da noite com a oração costumeira. Levando o nosso pensamento a Deus, agradecemos por esses momentos que aqui tivemos estudando o seu Evangelho. Agradecemos a espiritualidade, os encarnados e os desencarnados aqui presentes, que puderam nos dar esse apoio, nos preenchendo com intuições dentro daquilo que analisamos. E pedimos a essa espiritualidade, pedimos a Jesus que continue nos dando força, porque hoje estamos precisando de muita força espiritual para que não nos transformemos num elemento que não tenha compaixão, um elemento que não tenha misericórdia, um elemento que não saiba perdoar, porque é através do perdão que nós vamos subindo os degraus de nossa evolução. Assim, pedimos a essa espiritualidade amiga que nos dê permissão para darmos por encerrado a nossa reflexão. Graças a Deus, graças a Jesus.